E aí, pessoal, tudo certo? William Sandro por aqui. Como vocês sabem, tudo aqui é feito de fã para fã, então a conexão com vocês é muito importante. Por isso, já peço aquela força. Deixe o seu like, clique em se inscrever e compartilhe nossos projetos com quem você acha que vai curtir. O apoio de vocês é o gás que a gente precisa para garantir nosso crescimento, trazendo conteúdos cada vez melhores. Valeu pela força. Agora sim, vamos pro vídeo. Volume 1, Capítulo 5. Glória à porra do Esquadrão Spearhead. Naquele dia teve muitas Black Ships na batalha, e depois que acabou, Lena soltou um suspiro, dando o seu melhor para suportar o desgosto que sentia. Seu para-raid não estava desconectado, e Krena do outro lado falou de repente. A batalha tinha acabado, e os outros processadores já tinham desconectado, exceto ela. Se você não aguenta, pode desconectar, sabia? Sua voz era indiferente, desprovida de preocupação com Lena. Não importa se você tem que nos vigiar. Nada vai acontecer mesmo se você não nos gerenciar. Ninguém consegue te ver de qualquer forma, e ver você sofrer enquanto estamos no meio da batalha é uma distração para nós, sabia? Lena não conseguia refutar, porque ela estava certa. Mesmo assim, Lena ficou feliz ao ouvir essas palavras. Então, de repente, ela pensou em algo e perguntou: isso não é doloroso, para você e para todos os outros? Não tinha como Krena e os outros desconectarem o para-raid só por estarem sofrendo. A habilidade do Shin conseguia detectar precisamente a localização e o número de inimigos. Isso era uma informação valiosa em uma batalha. Krena deu de ombros. Nem um pouco. Estamos acostumados com isso. Mesmo sem o Shin, nós, processadores, já estamos acostumados a ouvir os gritos daqueles que morrem. Sua voz estava calma como sempre, mas Lena conseguia a sentir vacilando um pouco. Não parecia ser medo, raiva, arrependimento ou remorso. Parecia ser uma emoção mais sombria que isso. Ser explodido em pedaços junto com a sua unidade é uma boa forma de morrer. Todo mundo está acostumado a ver seus amigos sendo explodidos, pedaço de cérebro voando, corpos queimados, órgãos saindo de barrigas abertas, pessoas sentindo tanto dor que era melhor ter morrido mais rápido, gritando até que morram. Comparado com isso, as vozes não são nada demais. Por trás dessa voz calma estavam as lágrimas e a amargura reprimidas. Lena podia sentir a garota no campo de batalha distante mordendo os lábios. Seus dentes rangendo. É o mesmo aqui, nessa primeira área de batalha. Uma ou duas mortes não são nada estranhas para a gente. Entendi. Dos 24 membros iniciais, um havia morrido há 2 dias, e restavam 13 deles. Blythe Hayden jogou o rádio quebrado que nunca poderia ser reparado dentro do forno de recuperação da fábrica automatizada. Como de costume, algumas pessoas estavam no quarto quando Lena de repente se conectou através do para-raid. Boa noite. Entendido, Major. Tem apenas alguns bastardos aqui, então não se preocupe. Parece que a garota do outro lado tinha inclinado sua cabeça, confusa. Era natural ela se sentir assim. Toda noite, o primeiro a responder era sempre o Shin, e não o Hayden. Aconteceu alguma coisa com o Capitão Nozen? Segurando o caderno de esboços, bufou. Você não acha isso chato, Major Milise? Você sabe que nossos ranks são apenas decoração, né? O comandante do esquadrão tinha a patente de capitão, seguido pelo vice-comandante e os líderes dos times e finalmente os outros membros do esquadrão. Esses últimos eram classificados como subtenentes. Isso era usado apenas para definir a hierarquia dentro dos frontes de batalha, e não tinha nenhuma diferença no tratamento ou em privilégios entre eles. Os processadores desse esquadrão tinham codinomes próprios, e a maioria deles antigamente eram comandantes ou vice-comandantes, rebaixados à força de capitão e tenente para segundo-tenente ou subtenente. No entanto, Lena respondeu com clareza. Hayden se divertia vendo a garota aos poucos se abrindo mais, em comparação à hesitação que ela tinha antes. Vocês também não me chamaram de Major, Tenente Shuga e Segundo-Tenente Lika? Tem algum problema em eu me dirigir a vocês da mesma forma? Você tem razão. Seal não tinha o que responder, então só deu um sorriso irônico. Lena estava bem. Mesmo que ela tenha dito isso, nenhum deles a tratava desse jeito. Provavelmente eles perceberam a barreira que havia entre eles, e Lena tinha que tratá-los como seus subordinados, de uma maneira não familiar. Mesmo que eles conversassem, não estavam tão próximos ao ponto de se chamaram pelos seus primeiros nomes. Se ela tentasse agir como eles, ela destacaria o fato de que ela era uma das opressoras. Essa era uma linha tênue que nunca deveria ser ultrapassada. Então, e quanto ao Capitão Nozen? Aconteceu alguma coisa com ele durante a batalha de hoje? Ah, não. Hayden olhou de relance para a parede, olhando para o quarto ao lado. Todos, exceto Krena e Angel, estavam reunidos ali, passando o tempo fazendo suas próprias coisas. No entanto, eles não estavam reunidos no quarto do Shin, mas sim no de Hayden. No outro lado da fina parede, tudo estava em silêncio. Não conseguia se ouvir nenhum barulho sequer de lá. Ele está dormindo. Ele está cansado. Shin começou a ficar com sono quando eles estavam jantando. E quando Hayden, que era o encarregado do dia, terminou a limpeza, ele verificou o seu quarto, e ele já estava dormindo profundamente. O gatinho ao lado dele estava ronronando, e não parecia feliz, então Hayden pegou e colocou um cobertor sobre Shin.
Provavelmente ele só acordaria no dia seguinte. Nos 3 anos em que Raiden conhecia Shin, essa situação acontecia de vez em quando. Mesmo ele falando que estava acostumando, era cansativo ouvir as vozes dos mortos 24 horas por dia. Raiden e os outros, com seus para-rides ajustados no mínimo, não ouviam as vozes. Ninguém conseguia entender em que tipo de mundo Shin estava vivendo. Uma vez, apenas uma vez, Shin sincronizou com um antigo handler no máximo, e esse handler se matou. Esse antigo handler estava de propósito dando informações e comandos errados, deixando os processadores morrerem por nada, se divertindo, fazendo com que um novato, que tinha acabado de entrar no esquadrão, ser sacrificado no meio da confusão. Shin ficou irritado com as ações do handler, e na outra batalha, ele colocou o para-raid no máximo, sincronizando apenas com o handler. O handler nunca mais sincronizou com eles, e no dia seguinte, eles receberam um relatório dizendo que o handler havia cometido suicídio. Shin estava vivendo em um mundo cheio dessas vozes, e recentemente, o esquadrão Spearhead foi duramente pressionado. Eu acho que todos, incluindo o capitão, têm se estressado bastante e de várias formas diferentes. Nunca pensei que teríamos Kaias. É. Lena lamentou, e Raiden assentiu. Shin não era o único, pois todos os outros estavam claramente cansados durante as últimas batalhas, e já estavam em seus limites. Desde o começo do esquadrão, houve 11 Kaias no Spearhead, quase metade do número inicial do esquadrão. Normalmente esse esquadrão seria considerado incapaz de lutar, e teria sido reestruturado. A frequência dos ataques, junto com os números de unidades nos ataques, não mudava nem um pouco. Então a responsabilidade de cada membro nas batalhas aumentava. Os números dos inimigos estavam além do que eles conseguiam suportar, e o aumento da fadiga resultava em lapsos de julgamento e no aumento das baixas. No entanto, não havia reforços, e até mesmo as vagas dos 3 que morreram em fevereiro, incluindo Kujo, não tinham sido preenchidas. A voz de Lena ficou rígida, como se ela estivesse mordendo os lábios. Vou tentar agilizar o pedido. Aqueles do alto escalão devem priorizar os reforços aqui. Haruto olhou para Raiden, e então Raiden suspirou. Ah, eu acho que sim. Esse esquadrão está encarregado de defender as bases mais cruciais, e tem o direito de receber reforços. Vou pedir para os esquadrões em volta mandaram reforços. Então, por favor, esperem. Claro. Ele acenou com a cabeça de uma maneira ambígua, e com o canto do olho, ele conseguia ver o Haruto e o céu dando de ombros. Lice. Ei, Angel, eu já avisei. Krena e Angel eram as únicas nos chuveiros. Angel estava lavando seus longos cabelos prateados, e Krena estava derramando água morna em cima de sua cabeça. O que foi? Já não passou do tempo de dizer para aquela garota? Por alguma razão, Angel deu um olhar eufórico para Krena. Preocupada com a Major? Quê? Ela freneticamente balançou a cabeça. O que ela estava falando? De jeito nenhum. Por que eu estaria preocupada com aquela garota? É só que, olhando o jeito dela, ela não está com medo do Shin. Eu apenas pensei que seria bom contar tudo para ela, só isso. Krena franziu os lábios, fazendo um beicinho. Ela odiava Lena, porque ela sempre ficava dizendo palavras nauseantemente bonitas. No entanto, Lena nunca pensou nos preciosos companheiros de esquadrão de Krena como monstros, então, isso dava uns pontos para ela. Ninguém falou isso, eu acho. Nem o Shin, nem o Raiden. Se falássemos, provavelmente aquela garota nunca mais entraria em contato conosco. Assim é melhor para todos. Eu acho que... A Kai disse uma vez... Você não é uma pessoa ruim. Você não deveria estar encarregada de nós. Mas é por isso que o Shin e o Raiden não falaram nada. Eles provavelmente acham que dizer isso só prejudicaria todo mundo. Kai não estava mais lá. Essa pequena garota sempre ficava com raiva de seu corpo reto quando tomava banho, e sempre provocava os outros. Ela era tão obediente quanto um gatinho, e todas elas sempre ficavam discutindo coisas que os meninos nunca poderiam ouvir. Nesse momento, apenas as duas sobravam. Dos 6 soldados do sexo feminino do esquadrão, apenas Krena e Angel continuavam vivas. Todas as outras morreram. Krena de repente se lembrou de algo, e levantou a cabeça na direção da Angel. Ei, Angel. O quê? Está mesmo tudo bem? As mãos de Angel pararam de lavar o cabelo e ela deu de ombros. Faz mais de 1 ano desde que elas se conheceram, mas essa era a primeira vez que Angel tomava banho com ela. Antigamente, Angel nunca tinha tirado a roupa na frente de ninguém, nem mesmo na frente das suas companheiras de esquadrão. Sim, acho que está tudo bem agora. Como só tem nós duas, não tenho nada a esconder. Sua pele branca brilhava mesmo no vapor. Havia cicatrizes de vários tamanhos em todo o corpo dela, e nesse aspecto, ela não era diferente de Krena. No entanto, nas costas de Angel tinha algumas cicatrizes brilhantes, que claramente não tinham sido causadas em batalha. Krena conseguiu ver cicatrizes que pareciam letras entre as aberturas do cabelo comprido dela, e então apressadamente olhou para o lado. Ela conseguiu ver vagamente a frase, filha de uma vadia. Mesmo que Angel fosse quase uma alba de sangue puro, um de seus ancestrais vinha da linhagem celesta. Quando ele me conheceu, o Daya, ele elogiou o meu lindo cabelo. Ele sabia que eu tinha cabelos compridos para cobrir as cicatrizes. Mas ele propositalmente perguntou se eu tinha cabelos compridos por causa da beleza. Enquanto dizia isso com um tom calmo,
Angel finalmente olhou para cima. Os finos lábios tentavam ao máximo forçar um sorriso enquanto eles tremiam, como se ela não conseguisse controlar eles. Mesmo que o Daya não esteja aqui, não há necessidade de esconder isso agora. Krana tinha certeza que Angel estava chorando, mas ela não estava. Angel ergueu seu cabelo úmido e olhou para Krena, com seu gentil rosto exibindo seu habitual sorriso sereno. E você, Krena? Não vai falar para ele? Angel nunca especificou a quem ela estava se referindo, e nem precisava cutucar e brincar com Krena. Krena sabia muito bem quem era. Ela baixou os olhos. Eu acho que não tenho o direito de falar isso. Quando ela entrou no esquadrão dele pela primeira vez, falando a verdade, ela estava aterrorizada. Ele já era conhecido entre os 86ers. O Death God sem cabeça e com olhos vermelhos dominava as linhas da frente da área do fronte oriental. A maioria das pessoas que tinha codinomes próprios sobreviveu à custa do sangue de seus companheiros mortos, e a maioria deles eram maldosos. Entre eles, no entanto, o codinome de Shin realmente se destacava. Undertaker, aquele que estava sempre próximo da morte, mas, mesmo assim, nunca poderia morrer. Simplesmente tinha que continuar enterrando os outros, igual a um Death God. Seu codinome retratava, mesmo que violentamente, as batalhas. Diziam que de seu esquadrão, todos os outros, tirando o Werewolf, tinham morrido. Alguns diziam que ele era um prenúncio da morte, como seu codinome implicava. Outros diziam que ele sacrificou seus companheiros para sobreviver. Só depois que ela soube que desde que ele foi recrutado, ele sempre era enviado para as áreas mais perigosas. E durante uma de muitas batalhas, uma mina terrestre explodiu em uma das unidades do esquadrão dele. O processador estava gravemente ferido, sofrendo, mas ninguém conseguia fazer mais nada por ele. Shin sozinho ajoelhou-se ao seu lado. Raiden faria isso, mas foi parado por Shin. Krena, ao longe, viu Shin sacar sua pistola. Todos tinham uma, para se defender, ou também para cometer suicídio como último recurso. Mas naquele dia, pela primeira vez, ela descobriu um novo uso para ela. Eu sei que é difícil para você. Tente pensar em alguma coisa feliz, qualquer coisa serve. Por alguma razão, a pessoa que estava morrendo deu um sorriso. E seus lábios tremeram. Me prometa que vai me levar com você, por favor. Sim. O homem quase morto estendeu a mão coberta de sangue, com seus órgãos à mostra, tocando o rosto de Shin. Shin não piscou. Enquanto observava isso, Krena sentiu que essa era a cena mais bonita e sagrada que já tinha visto. Nosso Death God. Então assim, ela entendeu o porquê de Raiden e os outros companheiros de esquadrão que vieram antes dela o chamavam assim. Pois ele sempre os levaria tudo. Os nomes dos seus companheiros mortos, seus desejos, sem exceção. Ele continuaria com isso até o fim de sua jornada. Pois os processadores não tinham túmulos, eram destinados ao esquecimento. Nunca sabiam se conseguiriam ver o próximo nascer do sol. Então isso era uma redenção insubstituível que eles nunca poderiam esperar. Verdadeiramente, do fundo de seu coração, ela tinha se apaixonado por ele. Ela estava verdadeiramente feliz ao pensar que quando ela morresse, ele a levaria junto. Ela não estava mais com medo. Então começou a melhorar suas habilidades de tiro, até que ela tivesse uma pontaria quase perfeita. Se isso acontecesse novamente, ela poderia fazer no lugar dele. Então ela pensou. Mesmo que ela estivesse fadada a morrer, ela queria ficar o máximo de tempo ao lado dele. Mas, Krena fechou a torneira e olhou para cima. Ela sabia que não conseguiria fazer isso. Enquanto ela estivesse nesse campo de batalha, nunca poderia fazer isso. Ela não poderia ser igual ao Death God, que iria até os confins da terra enquanto carrega os nomes e desejos dos mortos que lutaram ao seu lado. Mas se isso acontecesse, quem seria aquele que carregaria os desejos de Shin? Plais. Ei, tem mais um aqui, 86er. Uma vez por mês, o esquadrão recebia suprimentos, os suprimentos que não conseguiriam pela produção ou pelas fábricas automáticas. Shin inspecionou os contêineres de suprimentos que tinham sido listados, e levantou a cabeça assim que ouviu o transportador. Tinha um oficial que parecia irritado vestindo um uniforme militar mal cuidado. Ele acariciava seu queixo enquanto mandava em 2 soldados que empunhavam rifles. Provavelmente eles estavam lá para intimidar. Os soldados não estavam com as armas engatilhadas. Dada a proximidade de Shin, ele conseguiria derrubá-los antes que eles conseguissem disparar. Mas era inútil fazer isso. Ele também não queria se incomodar. Sua handler mestre solicitou a entrega dessas munições especiais. Bando de porcos. Tendo uma humana se preocupando tanto com vocês. O oficial tinha um container blindado atrás dele, um item muito grande e espaçoso que continha muitas embalagens e um rótulo indicando claramente explosivos. Shin olhou surpreso e franziu a testa. Ele não se lembrava de ter pedido isso. Enquanto Shin pensava em silêncio, o oficial olhou maldosamente para ele de repente. A maioria dos 86ers inconscientemente reagiria, mas a pessoa na frente dele parecia obediente e imperturbável. Ouvi dizer que seu mestre é uma mulher. Ei, como vocês porcos conseguiram ela? Enganou aquela princesa ingênua com uma conversinha mole. De repente, Shin levantou a cabeça para o oficial. Então, você quer que eu demonstre com a sua esposa o que eu fiz? Ela deve estar se sentindo sozinha nessa noite fria, não é?
Seu... O oficial furioso estava prestes a surtar, mas congelou quando olhou para os olhos de Shin. Seus olhos vermelhos estavam tão calmos como sempre. Ele não mostrava nenhuma intenção ameaçadora, mas um porco branco que vivia em segurança atrás da muralha não tinha como ganhar de um porco que vivia em um campo de guerra. Shin intencionalmente se afastou do oficial enfurecido e foi até o container. O número de série desse container constava na lista e verificação e continha a assinatura de Lena que ele já tinha visto inúmeras vezes nesses últimos meses. Embaixo dela, ele viu uma coisa escrita no rótulo. Palácio da Lua? Logo depois de pensar um pouco, Shin arregalou os olhos. Ele se lembrou de algo. Wise. A festa era uma interação social, um lugar para muitos fazerem contatos, negociar e coletar informações. Os assuntos mais discutidos eram assuntos pomposos e inúteis, como arte, música ou filosofia. Mas assuntos inúteis ainda eram inúteis. A praça do Palácio Blanc-Neige estava cheia de luzes cintilantes e conversas sem fim. Lena escapou sozinha para um terraço, no qual dava para ver as estrelas brilhando. Ela suspirou. Pessoalmente, ela não gostava de tais festas, e estava muito frustrada com a maioria dos homens, pois eles sempre vinham falar sobre a mesma coisa que era comum para sua idade: casamento. Os Milises eram antigos nobres, investidores. Muitos estavam querendo o prestígio e a herança da família. Por sorte, ninguém veio falar com Lena. Mesmo que o vestido para festas de seda preta não fosse exatamente algo que violasse o código de vestimenta social, ele se assemelhava muito a uma roupa de luto ainda mais combinado com joias negras e uma flor branca. Além disso, ela não pegou uma bebida. Apenas ficou em silêncio perto das flores na parede. Todas as elegantes damas simplesmente a ignoravam, exceto por alguns olhares que certas mulheres davam para ela de vez em quando. Com exceção de uma Arnett estonteante e um caos tal problemático, às vezes havia algumas senhoras que ocasionalmente a elogiavam literalmente e metaforicamente por ter uma flor em sua cabeça que combinava com o sufocante dispositivo Ride. Era realmente rude da parte delas falar isso, mas ela não tinha a mínima intenção de respondê-las. Para Lena, tudo isso eram simplesmente idiotices, seja tentando fugir da realidade, ou ostentando seu orgulho em um mundo pretensioso e confinado, ou sendo ganancioso e luxurioso. Além disso, devido à sua própria incompetência, ela causou a morte de alguns processadores. De repente, seu dispositivo RAID foi ativado. Major? Capitão Knowlsen, o que foi? Ela imediatamente estendeu a mão para o dispositivo, apertando ele e respondendo suavemente. Ela não deveria estar trabalhando nesse momento. Teve alguma batalha grande que o segundo esquadrão não aguentou? No entanto, a voz de Shin permanecia calma. É o horário que nós conversamos geralmente, e você não se conectou. Então contatamos você. Aconteceu alguma coisa? Se esse não for uma boa hora, podemos falar outra hora. Está tudo bem. O que aconteceu? Agora que ele mencionou isso, agora era a hora do contato diário que ela fazia com o esquadrão Spearhead. Ela virou as costas para a festa e perguntou, enquanto a luz da lua nova brilhava sobre o jardim. Munição especial recebida, confirmando os relatórios. Só as estrelas brilhavam à noite, e um enorme fogo de artifício floresceu. A explosão resultou em uma grande variedade de cores vibrantes se espalhando em todas as direções do céu. Elas flutuavam como flocos de neve. Outro estrondo ecoou, e outra estrela cadente saiu do chão, passando pelos flocos de neve apagados. Explodiu formando outra chuva de cores vibrantes. Sempre que os fogos estouravam, havia vários gritos inocentes e infantis. Não era de se admirar, já que a maioria deles nunca havia visto fogos de artifício desde a infância. Os fogos de artifício iluminavam seus olhos alegres, brilhando sobre suas sombras dançantes. Eles não conseguiam iluminá-los. Afinal de contas, eles estavam em um campo de futebol próximo da base que tinha se transformado em um lixão. Grama crescia no solo, os soldados e as sucatas estavam espalhados por todos os lados, e os Juggernauts esperavam silenciosamente do lado de fora. Fido, que acompanhava a equipe de manutenção, colocava os fogos no chão. Usando um acendedor como substituto de fósforo, ele acendia-os um por um. Shin estava deitado no Undertaker, olhando para cima enquanto observava mais fogos de artifício irem em direção ao céu. Muito obrigado pelos fogos de artifício. Lena ouviu alguns aplausos dos outros membros. Ela percebeu que Shin talvez tivesse aumentado a taxa de sincronização do para-raid para que ela pudesse ouvir. Com isso, ela se sentiu muito feliz. É o aniversário da Revolução. Você via isso junto com seu irmão e seus pais, certo? Os outros também deviam fazer a mesma coisa. Sempre que o festival se aproximava, as lojas da cidade vendiam muitos fogos de artifício. Então Lena comprou alguns e os entregou ao esquadrão. Ela deu algumas garrafas de um fino vinho para os trabalhadores do setor de logística, fez alguma coisa com o rótulo e os colocou no container. Os fogos de artifício são inflamáveis e precisam ser transportados pelo time de logística, usando um container à prova de explosões. A lista de verificação listava esse container como munição explosiva. Ela nunca pensou que um dia subornaria alguém, mas ficou surpresa ao saber que isso era bem fácil, caso ela precisasse fazer alguma coisa ilegal no futuro. Essa é uma tradição durante a festa da Revolução, certo? Você consegue ver os fogos de artifício aí do salão presidencial? Do outro lado do terraço,
Lena olhou para a residência presidencial. Parecia que os fogos de artifício tinham acabado de começar. E várias cores floresciam no céu noturno junto com o majestoso hino da República. Ela estava assistindo a essa linda queima de fogos sozinha. Ela deu um sorriso solitário. Eu consigo. Mas o céu está muito iluminado. A festa que estava tendo na rua e as várias luzes brilhando ao longo da cidade eram muito fortes. O ar da cidade estava poluído, pois a energia estava sendo usada sem nenhum cuidado. Os grandes fogos que deviam mostrar toda a dignidade da República estavam borrados devido à própria República. Além disso, ninguém mais estava olhando a queima dos fogos. Nem os que estavam na festa, nem os pedestres nas ruas. Já que os fogos de artifício personalizados feitos por especialistas eram muito mais bonitos do que os que eram vendidos em lojas, as pessoas não pareciam se importar muito com eles então. Os fogos de artifício devem ser bonitos aí. O céu é escuro e o ar aí é limpo e claro. Na clara escuridão da noite, os fogos de artifício foram acesos em um lugar de um campo de batalha distante. E eles floresciam para os espectadores. Eu quero ver a queima junto com eles. Lena engoliu essas palavras que ela quase deixou escapar. Ela não deveria dizer tais palavras. Se ela quisesse, Lena poderia ir para o fronte de batalha para investigar, mas Shin e os outros continuariam lá. Não poderiam voltar quando Lena fosse para casa novamente. O juntos era uma simples ilusão passageira. Não era algo que ela poderia esperar. Depois de pensar um pouco, ela disse: se possível, eu quero convidar todos vocês para a primeira área, para poderem assistir aos fogos de artifício. Vocês vão gostar. Parece que Shin deu um sorriso irônico. Eu não me lembro de ter visto tantos fogos de artifício por lá, igual estou vendo aqui. Então, por favor, veja-os pessoalmente. Quando a guerra terminar, quando você se aposentar, juntos. Sua voz era sombria. Os nomes de Daya e dos outros 6 membros que morreram recentemente vieram à sua mente. Eu gostaria que o segundo-tenente Iruma e os outros pudessem ver isso. Desculpe, não estou falando coisas apropriadas para o momento. Não, eu acho que o Daya e os outros ficariam felizes, já que estamos lembrando os mortos com fogos de artifício pela primeira vez. Eles não gostavam de ver todos tristes e melancólicos de qualquer forma. Kino e os outros provavelmente estão felizes com isso. Então Shin fez uma pequena brincadeira com um sorriso no rosto. Ele estava mostrando uma mudança emocional maior do que comparado a antes. Talvez ele tenha mudado um pouco. Além disso, Angel finalmente chorou. Ela sempre reprimia e guardava seus sentimentos só para ela. Então por isso, sou grato pelos fogos de artifício. E Daya e Angel, os dois que eram muito próximos um do outro há muito tempo. A subtenente Emma provavelmente nunca vai esquecer isso. Ninguém vai. Assim como você nunca se esqueceu do meu irmão, Major. Depois de um momento de silêncio, Shin continuou. Estou muito contente. Porque eu já havia me esquecido do meu irmão. Lena ouviu uma voz trêmula e não acreditou nisso. Essa foi a primeira vez que Shin foi tão verdadeiro com ela. Capitão Nozen. Você pode, por favor, não se esquecer de nós, Major? Shin provavelmente estava brincando. Seu tom de voz e a sua voz em si estava com um pouco de malícia. No entanto, como a taxa de sincronização estava mais alta que o normal, Lena conseguia sentir seus sinceros desejos por detrás de suas palavras. Se morrermos, mesmo que só por um momento, por favor, não se esqueça de nós. Lena fechou os olhos lentamente. Eles eram tão fortes, haviam lutado inúmeras batalhas, e sobreviveram até aqui. Mas mesmo assim, a possibilidade de morrer sempre está próxima. Nunca se sabe quando ela vai chegar para eles. Claro, eu não vou esquecer, mas... Ela respirou fundo e respondeu claramente. Esse era o seu dever e sua responsabilidade. Como Vladilena Milise, a handler do esquadrão Spearhead. Não só isso, eu não vou deixar outros de vocês morrerem. Plais. Mas, mesmo assim, Lena continuou reportando aos seus superiores, solicitando reforços todo dia. Mas o esquadrão Spearhead não teve nenhum soldado adicionado ao esquadrão. Plais. Nesse dia, durante uma missão, 4 morreram. Era uma missão bem simples, onde eles estavam atacando uma base da linha de frente da Legion. Essa base era um ponto importante onde as forças inimigas atacariam. No entanto, era uma isca. Parecia indefesa à primeira vista, mas tinha armadilhas em todo o lugar. Shin havia determinado o local da emboscada e onde estavam as unidades inimigas. Ele pretendia evitar o confronto frontal, atacando pelos flancos. Por alguma razão, o inimigo não usou unidades Eintags Fleet para bloquear os sinais, e Lena não encontrou nenhum ponto vermelho inimigo no radar. Antes deles encontrarem o inimigo, Shin e alguns outros sentiram que algo estava errado. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Então Raiden murmurou isso, afirmando o que alguns outros membros sentiam. Talvez tenha sido o instinto deles que lhes permitiu sobreviver, passando por todo o sangue, e mortos pelo caminho. Não era a habilidade de procurar o inimigo ouvindo as vozes dos fantasmas. Era o olfato de um guerreiro. O radar de repente apitou, e um tiro de canhão veio diagonalmente do céu, explodindo no chão. Poucos conseguiram fugir naquele momento devido ao instinto que tinha. O Griffin, unidade de Shizi, demorou um pouco para fugir, e foi atingido diretamente e virou cinzas, enquanto o Fafnir, unidade de Kino, estava muito perto onde o tiro atingiu. Então foi atingido pelos estilhaços e parou.
As outras unidades foram empurradas para o lado devido ao impacto, caindo. Ao mesmo tempo, o segundo e o terceiro tiro vieram junto com explosões. O computador calculou que o tiro do canhão veio de uma distância de 120 quilômetros a norte-nordeste. Ninguém nunca tinha visto um tiro vir de tão longe, e tão anormalmente rápido também. A velocidade inicial do tiro foi estimada em mais ou menos 4.000 metros por segundo, muito além do poder de fogo de um único tiro. Mesmo as unidades inimigas na emboscada eram apenas peões para garantir que o Spearhead continuasse na zona de explosão, a tentativa deles de flanquear os lados tinha sido descoberta. O plano tinha sido muito bem detalhado e era muito cruel, de um nível completamente diferente do normal. Shin, sempre tão alerta, rapidamente achou e destruiu o Amaze que estava servindo como batedor, e a longa chuva de tiros parou de repente depois de 10 tiros ou talvez tenham tido algum problema com esse novo tipo. Se ele não tivesse feito isso, até mesmo os melhores e mais experientes do esquadrão teriam sido mortos. E assim, depois de perder 4 membros, eles conseguiram escapar e recuar. Os 4 Kia foram Shizi, Kino, Toma e Kyoto. Sobravam apenas 9 unidades Juggernaut no esquadrão. Mais da metade do esquadrão foi morto e seus números já estavam em um único dígito. Lena ficou atordoada. Sua voz tremia. Ela estava exausta. Ela estava imaginando coisas horríveis. Tinha uma premonição em seu coração que o fez disparar. Ela estava inquieta, sem palavras. Eu estou exigindo mais soldados, agora mesmo, imediatamente. Isso é muito estranho. O esquadrão Spearhead estava muito cansado para se incomodar com isso. Eles estavam quase 100 pessoas, não conseguiam descansar o suficiente, e mal conseguiam manter a linha de defesa pedindo aos esquadrões da região suporte, ou para eles temporariamente cuidarem da parte deles. Os superiores sabiam, mas não faziam nada. Enquanto os pedidos de reforços e de reabastecimento eram facilmente aprovados, o pedido de mais soldados continuava sendo ignorado. Uma vez ela foi diretamente ao general da brigada Karlstall, tendo o risco de ser acusada de nepotismo, mas, mesmo assim, nunca teve nem sequer uma pessoa adicionada ao esquadrão Spearhead. Shin falou. Major, eu vou falar com o general da brigada novamente. Se ele não fizer, então eu vou fazer qualquer coisa para... Major Melise. Ele a chamou novamente e ela ficou em silêncio. Todos vocês, não se importam com isso? Sim. Raiden respondeu por todos. Houve um grande silêncio dos outros. O que... Major, está tudo bem. Não importa o que você faça, nada havia mudar. Capitão Nauzen, o que você quer dizer? Não vai haver um adicional de tropas, nem mesmo um novo soldado sequer. Shin então calmamente constatou. A verdade que todos sabiam, mas que nunca informaram para Lena. Todos nós vamos morrer. Esse esquadrão é um corredor da morte. Ele existe só por esse motivo. Volume 1. Capítulo 6. Fiat, Justitia Ruat Kelum. O que... Por um momento, ela não entendeu o que Shin estava dizendo. Todos vão morrer? Foi feito para ser um corredor da morte? O que você está dizendo? E naquele momento, Lena percebeu. 6 anos atrás, ela conheceu Ray. Naquela época, ele era um 86er, um processador. Os 86ers vão para o desesperador campo de batalha para conseguir reconquistar a cidadania republicana para eles e para suas famílias. Então por que Shin, que era o irmão mais novo de Ray, continuava sendo um 86er, continuava sendo um processador no meio do fronte de batalha, sendo que era para ele ser um cidadão da República por causa do tempo de serviço de Ray? Além disso, isso também se aplicava a todos os outros processadores. Todos os anos, milhares de recrutas eram enviados para o campo de batalha. O que as famílias e irmãos deles estavam fazendo? Isso. Sim, é isso mesmo. Desde o começo, os porcos brancos nunca pensaram em dar cidadania aos 86ers. Eles nos enganam falando isso como um incentivo para sermos soldados, e nos usam até a nossa morte. Eles são apenas um bando de porcos brancos. São totalmente horríveis. Lena continuou sacudindo a cabeça, tentando negar isso. Isso era para seus ideais, um fato totalmente inaceitável. Como isso é possível? Cell suspirou. Ele não estava tentando repreendê-la, ele estava angustiado e tinha pensamentos parecidos com os dela. Olha, não estamos culpando você. Mas pense um pouco nisso. Desde que a guerra começou, você viu pelo menos um único 86er dentro de alguma das 85 áreas legisladas? 86ers eram obrigados a servirem por 5 anos para que conseguir recuperar a cidadania. Mesmo que eles morressem antes do término do serviço, os outros membros da família receberiam a cidadania. No entanto, a guerra já durava 9 anos. Logicamente, as famílias dos soldados que morreram nos últimos 9 anos deveriam ter conseguido a cidadania. Mas Lena nunca viu nenhum deles. Mesmo que ela vivesse na primeira área legislada, onde nunca se tiveram muitos coloratas, não fazia sentido ela não ter visto nem mesmo um em todo esse tempo. Sua tolice a deixou completamente enjoada. Ela deveria ter pensado nisso há muito tempo. Os irmãos Shin e Ray. As crianças que tinham seus pais e irmãos no mesmo campo de concentração. E o fato dela só ver Albas na primeira área. Ela já tinha visto todos esses fatos antes, mas os ignorou. Até agora, ela ainda acreditava insensatamente que a República era correta. A maioria dos processadores morre antes de se aposentar, então o problema da cidadania prometida não era um problema muito grande.
A chave disso são aqueles que têm codinomes como nós, que vivemos no infernal campo de batalha. Nós conseguimos viver até hoje, não somos tão idiotas, e somos heróis dos outros 86ers. Eles provavelmente estão com medo de que a gente seja a faísca de uma rebelião. A voz de Raiden era monótona. Ele tinha muitos ressentimentos contra a República. Mas a essa altura, era inútil expressá-los. Então, aqueles que têm codinomes pessoais vão para áreas com batalhas incessantes, e os porcos brancos torcem para que eles morram. A maioria desses com codinome morrem assim. No entanto, tem aqueles que simplesmente não morrem, e então, essas pessoas são enviadas para o primeiro esquadrão de defesa na primeira área de combate, o último corredor da morte. No momento que eles tiverem processadores com codinomes suficientes para serem executados, eles os mandam para cá e os fazem lutar até que todos morram. Esse é o motivo da existência do nosso esquadrão. Não terá novos soldados. Quando todos nós morrermos, o próximo lote a ser executado será enviado para cá. Esse é o nosso último campo de batalha. Mais cedo ou mais tarde, vamos todos morrer aqui. Lena se sentiu tonta. Seu mundo acabou de desmoronar completamente. Eles continuavam lutando não para proteger a República, mas sim para morrerem. Isso não era um recrutamento normal. Era um genocídio total através das mãos inimigas. Mas, Lena falou, segurando com todas as forças os últimos pedaços de esperança. Se vocês conseguirem lutar até o final... existiram alguns que simplesmente não morreram e viveram até o fim. Então, para lidar com esses caras, no final do seu serviço, eles eram enviados para fazer alguma missão especial de reconhecimento, onde a taxa de sucesso e sobrevivência era praticamente zero. Ninguém consegue sobreviver. Para os porcos brancos, o lixo foi esvaziado. Trabalho completo. E, para proteger sua terra natal, eles enfrentavam o campo de batalha mortal, mesmo que seus esforços não fossem recompensados. Se eles sobrevivessem tempo suficiente, eles eram considerados monstros, e eram forçados a ir para um campo de batalha mais perigoso, esperando a morte. O esquadrão onde essa execução ocorreria continuou lutando até agora. E no final, ela ordenaria a morte deles. A raiva se transformou em lágrimas, escurecendo sua visão. Esse país se tornou algo tão podre, destruído. Ela se lembrou do Seal e do Raiden murmurando que não tinha nada a se fazer. Ela se lembrou do Shin falando que não sabia o que faria da vida depois do serviço. Pois eles não tinham. E não teriam qualquer futuro os esperando. E não tinha tempo para se prepararem para isso. Tudo o que os esperava era uma ordem de execução assinada, esperando o momento de ser implementada, e ela não poderia ser evitada. E vocês sabiam disso? Sim, desculpe. Ninguém teve coragem de falar isso para você, nem mesmo o Shin ou o Raiden. Quando vocês... Lena ouviu sua própria voz tremendo. Trena respondeu, sua voz era gélida. Desde o começo. Minha irmã mais velha, os pais do céu, a família do Shin, nenhum deles retornou depois que entraram no campo de batalha. E nós nunca saímos do campo de concentração. Os porcos brancos nunca cumpririam suas promessas. Todos já sabiam disso. Então por que vocês ainda lutam? Vocês não pensaram em fugir, em se vingar da República? Ao ouvir a pergunta angustiada e furiosa de Lena, Raiden fechou os olhos e deu um sorriso irônico. Para onde nós podemos ir? A Legion está na nossa frente. E tem minas terrestres e canhões atrás de nós. A rebelião é uma opção, mas com os nossos números, é impossível. Se fosse a geração de seus pais, poderia ter tido uma chance de lutar. No entanto, essa geração lutou não para vingar-se da República, mas sim para que suas famílias recuperassem o direito de serem humanos. Se eles não lutassem ao máximo, os que morreriam seriam suas famílias e filhos, trancafiados nos campos de concentração. Eles só podiam acreditar na doce conversa da República e continuavam a lutar sem nenhuma esperança. Quando os pais morreram, a geração dos filhos mais velhos entendeu que eles não conseguiriam alcançar a cidadania, e continuaram a lutar para provar suas identidades como cidadãos da República. Eles tentaram cumprir seus deveres como cidadãos, lutar pelo seu país, e recuperar as identidades e orgulho que o seu país tinha pisado em cima. Queriam provar que eram verdadeiros cidadãos da República, que haviam lutado e dado tudo de si. E não os porcos brancos que abandonaram seus deveres de defender o país. E para Raiden e os outros, eles não tinham nada. As famílias que queriam proteger já haviam morrido há muito tempo. E eles eram muitos jovens quando foram enviados para os campos de concentração ou trancados nos pequenos lugares. Sejam suas memórias de quando passeavam livremente pelas ruas, ou suas lembranças de como era ser tratado como um ser humano, essa época era muito distante para eles. Tudo o que eles conseguiam se lembrar era da vida cercada por cercas de metal e minas, uma vida parecida com a de gado, e os opressores que tinham criado tudo isso se chamavam República. Eles não sabiam que a República uma vez já reverenciou a liberdade, igualdade, fraternidade, justiça e a pureza. Eles foram rebaixados a gado antes mesmo de perceberam que eram cidadãos republicanos, antes de terem orgulho disso. Para Raiden e os outros, eles não se consideravam cidadãos da República. Eles eram 86ers, nascidos no campo de batalha, e destinados a morrer no campo de batalha. A pátria com a qual eles estavam familiarizados era o campo de batalha cercado de inimigos,
e eles eram os cidadãos que morriam em batalha. Essa era a identidade deles, o orgulho deles. A República de San Magnolia era uma terra estrangeira para eles. Apenas porcos brancos viviam lá, e eles não se importavam. Então por que? Então, eles não precisavam responder à dúvida dela. Mas eles queriam contar para ela. Mesmo com os ataques furiosos, mesmo depois de ouvir os gritos arrepiantes dos fantasmas, ela insistiu. E até quis interagir com eles. Talvez todos ali tivessem sido tocados pela tolice daquela garota obstinada. Os colegas de esquadrão de Hayden continuaram em silêncio. Mas não porque não queriam falar nada. Quando ele confirmou isso, Hayden falou. Até os 12 anos, eu fui escondido por uma velhinha alba na área 9. O que... A pessoa que criou o Shin era um padre alba que se recusou a sair e continuou dentro do campo de concentração. E o Seal já falou da história do antigo líder de esquadrão dele, certo? Sabemos que os porcos brancos são aqueles que fizerem vários atos desprezíveis. E de todos eles, Krena viu o pior deles. Angel e Shin até conheceram alguns 86ers que eram tão desprezíveis quanto. Alguns eram muito rudes, e alguns permaneciam deslumbrantemente puros. Eles foram claros sobre o que um deles, ou ambos, eram. Então, tomamos nossas decisões. É simples, como ser um vilão desprezível e como ser uma pessoa nobre e honesta. Dentro do apertado cockpit, ele endireitou o corpo e olhou para cima. Ele havia esquecido há muito tempo os ensinamentos que a velhinha Alba ensinou sobre Deus, ou as palavras que se dizem nas orações. No entanto, a imagem dela caída na estrada, se lamentando, continuava vívida em sua mente. Se quiséssemos nos vingar não seria tão difícil. Era apenas parar de lutar, deixar a Legion passar, não iríamos sobreviver, mas a República estaria condenada. Tem vezes que pensamos que todos os porcos brancos deveriam ser mortos. Mesmo que seus compatriotas nos campos de concentração estivessem condenados também, era só uma questão de anos até que eles morressem. Para os processadores, a opção de desistir não era nada difícil. Mas bom, mesmo entre os albas, tem aqueles que escolheram vir aqui parar morrer, e mesmo que quiséssemos nos vingar, o resultado continuaria o mesmo. Lena não conseguia entender. Vocês estão realmente bem com isso? Essas palavras quase podiam ser ouvidas da boca dela. Raiden estava completamente chocado. Essa garota era muito gentil e também idiota. Talvez ela nunca tivesse pensado em vingança ou algo do tipo. O real ódio e vingança não se tratavam simplesmente em matar aqueles que eles odiavam. A verdadeira vingança só é feita quando os opressores entendem completamente o que fizeram. Se arrependem e se ajoelham no chão, implorando por perdão enquanto pedem desculpas, antes de serem mortos. Mas os porcos brancos já fizeram todo tipo de coisa hedionda. De jeito nenhum que eles refletiriam sobre o que fizeram só por causa de uma rebelião ou de uma derrota completa, entende? Você não refletiria sobre a sua própria incompetência. Em vez disso, ficaria apenas criticando e chamando os outros de lixo. E ficaria agindo como vítima, um herói injustiçado. De jeito nenhum que alguém vai querer que esses lixos acabem fazendo isso. Antes que ele percebesse, sua voz estava cheia de raiva. Para eles, esse era o ato mais imperdoável. Os soldados que zombaram da velhinha que resistiu pela sua bondade. Os cidadãos fracos e sonhadores que fecharam seus olhos e ouvidos, fugindo da realidade de que era uma época de guerra, e que se escondiam atrás de suas muralhas. Os porcos brancos que se recusavam a cumprir seus deveres e roubavam os direitos dos outros, afirmando descaradamente que só eles eram nobres e dignos, e que não entendiam a hipocrisia de suas ações. De jeito nenhum que alguém iria querer acabar como eles. Esses lixos fizeram coisas desumanas conosco. Se fizéssemos coisas semelhantes com eles, seríamos a escória, igual a eles. Se tivermos que escolher entre as opções de lutar até o fim, desistir ou morrer, nós escolheremos lutar até o fim. Nunca desistiremos, e nunca seremos lixo. Essa é a razão pela qual nós lutamos, a nossa razão de ser, o nosso orgulho. Mesmo que pareça que estamos protegendo os porcos brancos, isso não importa mais nesse momento. Eles eram os 86ers, peças descartáveis no campo de batalha, cidadãos do campo de batalha. Eles lutariam até ficarem completamente exaustos. Eles lutarão e viverão até o fim, com as suas próprias habilidades, e isso será o orgulho deles. A Handler mordeu os lábios. Todos sentiram um gosto de sangue em suas bocas que não pertencia a eles. Vocês sabem o resultado. Sabem que não vão conseguir escapar da morte, certo? A voz dela parecia ansiar pela vingança deles, sem se importar com ela mesma. Hayden fechou o rosto. Ninguém vai ir se enforcar só porque sabe que vai morrer amanhã. Nós vamos entrar na guilhotina mais cedo ou mais tarde, e vamos escolher como faremos isso. Nós já tomamos nossas decisões. Nós vamos continuar vivendo com nossas convicções. E era por eles saberem que a morte trágica e sem sentido era inevitável, que eles conseguiam encarar de frente esse fato. As portas do hangar vazio continuavam abertas, e Hayden parou o seu trajeto quando viu a sombra e o Scavenger se aproximando. Era noite, começo do outono, estava frio, a lua parecia um pouco azulada, e o céu estava muito escuro com várias estrelas brilhantes. As estrelas e a lua estavam tão belas. Então escute. Mesmo que alguns tenham morrido naquele dia, esse mundo não tem preconceito com a humanidade. Mesmo sem a humanidade, a Terra continuaria girando. Está bem.
Isso não foi sua culpa. Obrigado por hoje também. E Shin viu Fido sair melancolicamente enquanto abaixava os ombros literalmente. Ele estava dobrando-os para frente e retornando ao hangar. Raiden perguntou-lhe: Kino e os outros? Sim. Parece que não foi possível encontrar os restos da unidade de Shize. Já faz um tempo, então pegamos algo para substituir. Não podemos usar no lugar o avião de brinquedo que Shize tinha? A asa principal deve estar bem, mas não conseguimos encontrar os restos. Acho que não sobrou nada depois daquele tiro. Nesse dia, Fido havia vasculhado por muito tempo. Seguindo o Death God por algum tempo, ele aprendeu a procurar restos das unidades KIA e levar para que Shin escrevesse seus nomes como um memorial. Mesmo que esse não fosse o trabalho principal de Fido originalmente, passou a ser sua missão principal. Raiden ouviu Shin mencionar que Fido foi ensinado a fazer isso. Antigamente, Fido cortava a parte da unidade que ficava a marca pessoal, e Shin deixava elas dentro do cockpit do Undertaker, junto com as outras lápides de metal que ele tinha. Olha, você provavelmente não deve estar muito incomodado com isso, mas eu só queria dizer que não é culpa sua. A habilidade de Shin só conseguia detectar a posição dos inimigos, mas não conseguia determinar o tipo deles. Ele conseguia determinar isso às vezes com base na formação e nos números do inimigo, mas era impossível para ele detectar que tinha um novo tipo de unidade na formação inimiga. Shin olhou para Raiden e deu de ombros sem palavras, provavelmente mostrando que não estava realmente incomodado. Raiden então sentiu que estava tudo bem. Os mortos já tinham se preparado mentalmente, deram o melhor deles e morreram. Era culpa deles, não dos outros, não do Shin. Os límpidos olhos vermelhos olhavam para o céu acima do campo de batalha, e Raiden fez o mesmo. O canhão de super longa distância estava lá de dia. Eu pensei que o próximo tiro poderia atingir a base diretamente. Isso é inesperado. O propósito do canhão pesado é suprimir os inimigos e destruir alvos parados. Ele não consegue atirar com precisão em alvos em movimento e não está acostumado a atacar esquadrões. Provavelmente o alvo do ataque é uma cidade ou uma base. Eu acho que eles dispararam alguns tiros em nós como um teste. Raiden zombou. Alguns tiros e 4 mortos, hein? Não tem como a gente lutar contra. Se for realmente usado a República, não só 4 pessoas serão eliminadas. Uma coisa é nós aqui. Mas o que a Major fará? Vamos esperar que eles tenham algumas contramedidas lá. Shin falou isso perfeitamente, mas Raiden estava um pouco confuso. Parecia que Shin não tinha percebido. O quê? Nada. Nunca antes Shin ficou preocupado com um handler. De qualquer forma, é igual a um Scorpion. Tem um observador inimigo na área-alvo. Nesse exato momento, eles não estão atirando. Você consegue saber disso? Me lembrei da voz. Não importa qual for, eu consigo saber quando ele começar a se mover. É improvável que eles disparem novamente. Raiden olhou para Shin em choque. Shin ficou olhando para o distante campo de batalha, estreitando os olhos. Ele me encontrou. Mais ou menos, ele está compartilhando o sensor óptico com um Ames. Seu irmão? Raiden tomou um grande susto. Ele sabia. Eles nunca haviam se encontrado, mas já tinham lutado contra subordinados dele algumas vezes. As táticas dos Shepard eram desonestas, cruéis e muito bem detalhadas. Shin olhou para onde o inimigo provavelmente estava e sorriu. Era o sorriso de um demônio da guerra, misturado igualmente com medo e coragem, desafiando a própria morte. Seu corpo esguio tremia. Ele inconscientemente agarrou seu corpo com os braços. Eu já sabia que ele estava nesse fronte de batalha, mas ele finalmente me encontrou. Da próxima vez, ele vai vir para tentar arrancar a vida de mim. Ele não vai ir pelo caminho mais fácil, me matando com um tiro de canhão. Raiden sentiu um arrepio na espinha quando viu o seu colega, que geralmente é apático, falar de uma forma tão maníaca que ele nunca tinha visto antes. Ele estreitou os olhos. Shin estava procurando por seu irmão, aquele que o matou um dia. Aquele que tinha morrido em uma ruína no fronte oriental. Aquele que teve sua cabeça levada pelo inimigo. O Death God estava sorrindo. Era como uma lâmina gélida, afiada e fria. Era um sorriso torto e lunático. O olhar frio parecia com uma lâmina velha que foi deformada e afiada devido às incontáveis batalhas, visando sua presa, querendo acabar com a sua existência. Para mim, é uma oportunidade perfeita que não posso perder. Mas não parece que vocês têm muita sorte. E agora? Vão se enforcar antes da nossa morte amanhã? Raiden também estava com um olhar monstruoso. Nascia a teimosia de um lobo faminto, seguindo seus instintos de sobrevivência, pulando loucamente para cima de sua presa, com uma intensa vontade de viver. 129 até o fim. Glória à porra do esquadrão Spearhead. A data final, ou a morte deles. Essa demonstração de otimismo estúpido era uma contagem regressiva para a execução deles. A contagem regressiva tinha sido parada, e o número real de dias que sobravam era 32. Mesmo que esse número chegasse a 0, eles continuariam lutando até o dia de suas mortes. Você está me zoando. Nós vamos te acompanhar, nosso Death God. Como eu vou dizer isso? Isso é algo que o nosso país realmente faria. Depois de ouvir a explicação de Lena, Arnett estava completamente sem palavras. As duas estavam no laboratório de pesquisa da Arnett para evitar que fossem ouvidas. Na mesa tinha um par de canecas que combinavam,
preta e branca, junto com algumas bolachas estranhas que eram meio roxas, meio rosa. Por favor, Arnett, ajude. Nós temos que parar isso. Arnett continuava com um olhar de desinteresse enquanto pegava uma bolacha. Seus olhos prateados olharam na direção de Lena. E os detalhes? Seus olhos estavam secos e frios, como os de uma bruxa que estava viva há milhares de anos e não se importava com mais nada. Você vai fazer um discurso na TV? Vai negociar diretamente com os superiores? Você sabe que isso é inútil, certo? Se as pessoas mudassem o que fazem apenas com um discurso bonito e idealizador, as coisas nunca teriam acabado assim. Você sabe muito bem disso. Isso, como falei, já chega. Isso é inútil. Você não pode fazer nada aqui. Então, pare, Arnett. A paciência de Lena finalmente tinha acabado. Então ela interrompeu. Arnett era uma amiga importante. Mas, mesmo assim, ela não podia deixar sua amiga falar coisas desse tipo. Esse é um assunto de vida ou morte. Você sabe, não. Você continua sendo uma vilã se souber e não tentar fazer nada. Chega de bobagens. Você é a única que está falando bobagens. Arnett gritou de repente. Diante dessa súbita explosão de fúria, Lena ficou sem palavras. Você já não teve o suficiente. Quantas vezes eu vou ter que te falar que não podemos fazer nada? Não temos como ajudar essas pessoas. Arnett? Eu tive um amigo. A voz de Arnett de repente se acalmou, como se o grito nunca tivesse acontecido. Era a voz fraca de uma garota infeliz, perdida no meio de tudo. Era a criança do vizinho. Meu pai e o pai dessa criança ambos eram pesquisadores da mesma universidade. Eram até amigos. Eu costumava brincar com aquela criança muitas vezes. A mãe dela, toda a família, tinha uma habilidade estranha. A tia, a criança e o irmão mais velho conseguiam sentir um ao outro mesmo estando separados. O pai dela era neurologista, um pesquisador que analisava as funções cerebrais humanas enquanto pessoas interagiam entre si. A família daquela criança era especialista em inteligência artificial e sonhava em fazer uma inteligência artificial que conseguisse ser amiga dos humanos. Assim então, a pesquisa nunca causou danos a ninguém. Eles colocavam sensores e falavam com outras pessoas em outra sala, encenando um experimento que era parecido com um jogo. Era entediante de vez em quando, mas Arnett insistia em continuar jogando, e até participava dos experimentos. As pessoas que foram usadas nos testes do experimento real eram estudantes do laboratório do pai da Arnett. Basicamente, todos eles queriam ganhar créditos e também pegar os doces feitos pela mãe dela. Não havia muito progresso na pesquisa, mas Arnett estava muito feliz. Mas tudo acabou quando a guerra começou. Ela entrou no primário, mas aquela criança nunca mais apareceu. Naquela época, a discriminação contra os coloratas era terrível. Na escola, Arnett sofria bullying e era repreendida por ter um amigo sujo colorata, e ela ficava muito irritada com isso. Uma vez, quando chegou em casa, encontrou o menino esperando na casa dela. Ele queria brincar, e ela soltou toda a frustração guardada em seu coração para cima dele. Eles tiveram uma briga. Ela ficou cada vez mais irritada. Seu colorata imundo. Ela finalmente deixou isso escapar. O menino não parecia triste, mas sim, confuso, porque ele não entendia o que ela queria dizer com aquilo. Havia um buraco entre eles, que nunca mais podia ser fechado. E quem fez isso foi ninguém menos que ela mesma. Diante desse fato, Arnett tremeu. Ela estava apavorada. Totalmente aterrorizada. Seus pais discutiram se iam esconder a família do amigo dela ou não. Quando seu pai perguntou, ela respondeu. Seu pai provavelmente queria alguém que ajudasse ele a tomar a decisão. No entanto, ela falou algo que ele não esperava. Eu não me importo com essa criança. Eu não vou ficar em perigo só por causa dele. No dia seguinte, a criança e a família dela foram levadas para um campo de concentração. Tudo o que ela dizia para ela mesma era que não teve escolha, que só podia ter feito isso desde o começo. Contudo, Arnett deu um sorriso torto. Foi isso que aconteceu. Então por que essa minha amiga na minha frente confia tanto em mim? Ei, Lena, você continua agindo como uma santinha, mas você também é uma cúmplice. Pense nisso. Quantos 86ers foram mortos pelo dispositivo RAID que você está usando? Espera. Experimento humano. Vozes precisavam ser transmitidas, então não dava para usar animais nos experimentos. Nós dizemos que os 86ers não são humanos, mas nós os usamos como humanos nesse caso. Nós tínhamos que conseguir resultados o mais rápido possível. Então nunca pensamos na segurança das cobaias do experimento. Meu pai foi designado para ser o chefe dessa pesquisa. Mesmo que o pai de Arnett nunca tenha dito nada para ela, ela leu os registros. A maioria das cobaias teve seus cérebros queimados por causa da carga excessiva que recebiam. Eles perdiam suas personalidades, antes de morrer sentindo uma excruciante dor interminável. Os adultos tinham sido levados para servirem como trabalhadores e soldados, então as cobaias eram todas crianças. 86ers não tinham nomes, eram apenas referidos com números. Então, será que as crianças que tinham a mesma idade que aquele garoto, que morreram tragicamente em um laboratório em um certo campo de concentração, será que uma delas era aquele garoto? Nem seu pai e nem ninguém conseguiria responder essa pergunta. A morte do meu pai não foi um acidente. Ele se matou. Ele, que deixou seu amigo para morrer, e pessoalmente causou a morte e o sofrimento de muitas outras pessoas,
certamente morreria de uma forma pior do que qualquer um deles. Sim, era isso que seu pai ficava repetindo. Não tinha como ele ter colocado um valor errado por engano. Então eu, que deixei aquela criança para morrer, compartilho do mesmo pecado que ele. Foi isso que Arnett pensou quando assumiu a pesquisa do pai. Um handler se matou. Os militares a fizeram investigar o para-raid do morto. Quando ela ouviu que a causa podia estar relacionada e um único processador, ela de repente pensou em algo. Se eu fizer os militares trazerem o processador para investigá-lo, o que vai acontecer? Se essa pessoa é uma cobaia experimental importante, eu posso escondê-lo até o fim da guerra. Não é diferente de uma prisão, mas ele vai conseguir viver. Eu posso salvar alguém, mesmo que seja apenas um. Ela pensou nisso, e ficou chocada com o próprio pensamento. Porque no passado, ela se recusou a ajudar aquela criança. Quando ela ouviu que o lixo do departamento de logística se recusou a fazer o trabalho dele, ela soltou um suspiro de alívio. Olhe, eu não posso fazer nada no final das contas. Eu não consigo nem ao menos salvar um. Mas você também. Era cômico. A amiga que estava na frente dela era muito gentil, muito tola, e nunca pensava nas coisas, não sabia como a maldade dos mais baixos humanos funcionava. Você não pode fazer nada também. É porque você continua insistindo para que eles continuem vivos, porque você tem que ordená-los a morrer, certo? Você podia apenas ter brincado com eles, e então deixá-los morrer. E agora você postergou tanto isso que você agora precisa ordená-los pessoalmente para que morram. É tudo culpa sua. Lena ficou espantada. Arnett ficou aliviada, mas, mesmo assim, sentiu-se culpada ao ver aquele rosto perolado ficar pálido aos poucos. Mais uma vez, eu cometi o mesmo erro. Mais uma vez. Ela pegou a caneca e a jogou com força na lixeira. Era a caneca que combinava com a outra que elas tinham escolhido juntas. A primeira caneca de café que foi preparada nessa sala. A porcelana despedaçou-se com um grito de um coração débil. Eu realmente te odeio, Lena. Não quero mais ver o seu rosto novamente. Desde então, o esquadrão Spearhead realizou outra missão de interceptação, e novamente, 3 pessoas morreram. Durante as 2 missões, a Legion usou táticas muito diferentes das que costumava usar. Os canhões de longa distância eram usados, e as táticas eram inteligentes, cruéis e precisas. Shin disse que o inimigo estava com um Shepard. Desde que o canhão de longa distância começou a ser usado, ele continuou na retaguarda, comandando, e nunca ia para a linha de frente. Durante esse tempo, Lena não conseguia fazer nada, nem para providenciar cobertura da artilharia, nem para revogar a punição. E então, finalmente, ela recebeu a ordem. Uma missão de longa duração de reconhecimento para invadir a parte mais profunda do território controlado pela Legion. Quando ela viu o conteúdo da missão absurda no PDA, ela suspirou de raiva. Os participantes dessa missão seriam todos os Juggernauts, que sobreviveram desde a formação inicial do esquadrão. O destino dessa missão era o fim. Não havia limite de tempo. Durante a missão, se qualquer membro quisesse recuar ou retornar, eles seriam considerados desertores e seriam executados imediatamente. Ao mesmo tempo, todos os registros dos membros no para-raid, login das unidades e os cargos militares republicanos atribuídos a eles deveriam ser excluídos. Eles receberam 1 mês de suprimentos para essa missão. E também, toda a ajuda do QG ou de outros esquadrões era estritamente proibido e não seria atendido. Totalmente ridículo. De maneira nenhuma isso era uma missão de reconhecimento. Era uma simples ordem para que eles invadissem o território inimigo e morressem sem nenhum sentido. Apenas não era explícito isso. Não era nem mesmo uma missão para começo de conversa. Eles não conseguiriam sobreviver dias, muito menos 1 mês. Com ataques contínuos, a força de reconhecimento seria exterminada. Depois de inúmeras batalhas sem sentido, eles ainda seriam abandonados no meio do fronte de batalha e morreriam sozinhos. Lena cerrou os dentes doloridos e levantou-se de repente, ignorando a cadeira que caíra no chão. Você está me pedindo para cancelar a missão especial de reconhecimento, Lena? Por favor, tio Jerome. Não podemos permitir que isso continue. Lena abaixou a cabeça desesperadamente diante de sua última esperança, Carl Stahl. Enquanto fazia suas investigações para tentar parar essa missão, ela descobriu que essa ordem inútil era uma tradição dentro do exército republicano, que vinha desde o começo da guerra até hoje. O esquadrão Spearhead não era o único caso. Tinha o esquadrão Razorhead 1, o primeiro esquadrão de defesa na primeira área de guerra ao longo do fronte do sul, o esquadrão Longbow 2, o primeiro esquadrão de defesa na primeira área de guerra ao longo do fronte ocidental, e o esquadrão Sledgehammer 3, o primeiro esquadrão de defesa na primeira área de guerra ao longo do fronte do norte. Esses esquadrões foram dizimados em 6 meses, e os poucos sobreviventes foram enviados para uma missão especial de reconhecimento, sendo a taxa de sobrevivência 0, sem exceções. Na verdade, eles estavam mandando todos os 86ers que viveram até o final para o campo de execução final, só para acabar com eles. Carl Stahl olhou para o relatório em suas mãos. Impressionante. Normalmente apenas 1 ou 2 participam da missão especial de reconhecimento. Você é a única handler que conseguiu ter um pequeno esquadrão participando. Então, como eu digo, não faça nada desnecessário. É por sua causa que eles viveram até hoje, para nada. Ela se lembrou das palavras da Arnett e ficou triste. No entanto, ela rangeu os dentes e implorou. Por favor.
a República. Não podemos continuar cometendo esse erro. Como você falou, a moral e a justiça podem não ser o suficiente para justificar, mas e os benefícios para o país? Estamos apenas jogando fora excelentes processadores, que lutaram muito pela República, e isso beneficia a República em termos de segurança. Se for você, você deve conseguir falar sobre isso durante a reunião do Conselho de Defesa Nacional ou em um debate aberto. Carl Stahl franziu a testa quando ouviu o que ele dizia. Então ele lentamente falou, ainda franzindo a testa. O governo republicano e o seu povo estão todos secretamente pensando que ter todos os 86ers eliminados será o melhor e maior benefício para a República. E o exército republicano está apenas aceitando esse ideal. Agora, por que você não pensa assim? O que? Ela ficou chocada. Ignorando todas as formalidades, ela bateu as mãos na antiga mesa e se inclinou. O que você está dizendo? Acabei de dizer que isso é simplesmente um desperdício da força da República. Se houver 86ers sobrando após o final da guerra, tudo o que fizemos a eles será criticado e teremos que recompensar eles. Prisão forçada, confisco de propriedade, serviço militar obrigatório, você já parou para pensar o quanto tudo isso custaria? Você acha que os cidadãos da República de agora concordariam em aumentar os impostos para pagar por tudo isso? Isso. E se houver algum país vivo por perto, teremos feito um genocídio com seus compatriotas. Uma vez que isso for revelado ao mundo, a República perderá sua reputação e orgulho, e será taxada como opressora por milênios. Todas essas consequências podem ser apagadas, contanto que todos os 86ers morram. Ela suspirou e cerrou os dentes. Ela se lembrava das palavras de Shin. Então é por isso que vocês nunca recuperaram os cadáveres Kaia, e nunca os enterraram. Sim. E tem mais. Não há registros dos mortos, nem nos campos de concentração, nem nos campos de batalha. Todos os registros dos processadores mortos foram apagados. No que todos eles morrerem, eles nunca terão existido. Como nunca existiram, ninguém pode dizer que eles foram oprimidos, e todos os fatos que minam a fraternidade da República serão apagados. E pensar que as pessoas da República são tão cruéis. Por alguma razão, a expressão de Carl Stahl parecia ter um pouco de angústia. Secretamente, isso é o que todo mundo pensa. Uma pequena minoria fala isso aos ventos, mas a maioria mantém isso em silêncio, seja ignorando ou apenas seguindo em frente. Mas mesmo assim, todos concordaram com isso. Esse é o resultado do republicanismo que tanto nos orgulhamos, Lena. A maioria das pessoas quer sacrificar os 86ers em prol de si mesmo. Desde que as pessoas decidiram isso, nós, como soldados, só podemos aceitar. Entendeu? Lena bateu na mesa, o que fez um grande barulho que se espalhou pela sala. O republicanismo definitivamente não é isso. Não se sacrifica os poucos em benefício de muitos. Tem que se tratar todos igualmente. Não importa quem seja. Esse é o ensinamento da nossa bandeira de 5 cores. A Constituição não foi feita com esse propósito, hein? Se não podemos nem fazer isso, qual é o sentido da República? Nesse momento, os olhos de Carl Stahl mostravam um brilho pesado. Era uma reprovação para Lena. E também um ressentimento profundo por algo distante e vago. Se não há valores que respeitem a Constituição é apenas um pedaço de papel sem valor. Como o revolucionário San Magnolia no passado, o governo da Revolução precisava de seu nome e imagem. E depois que a monarquia foi derrubada, esse santo foi secretamente executado na cadeia. Lena se assustou quando ouviu ele falar em um tom rancoroso. Foi a primeira vez que ela ouviu a voz de seu tio tão cheia de fúria. Você está dizendo que isso é violência? Claro que é. Esse é o resultado de deixar as pessoas tolas fazerem o que quiserem, dando poder político para aqueles que querem poder ilimitado, e ainda não consegue suportá-lo. Esse é o resultado de entregar poder político a animais que só se preocupam em pisar em cima dos outros, e que não se importam com mais nada além do seu próprio umbigo. Eles citam o santo, mas tudo o que fazem é manchar o nome do santo com suas próprias loucuras. O que mais esses imbecis preguiçosos e desprezíveis podem fazer além de coisas ruins? O agitado Carl Stahl repentinamente mudou o tom e soltou um grande e profundo suspiro, afundando na poltrona. Lena, para nós humanos, a liberdade e a igualdade estão muito distantes. Na verdade, provavelmente são inatingíveis. Os olhos de Lena estavam vazios. Ela só conseguia abaixar a cabeça para o homem que uma vez ela considerou como seu segundo pai. O homem que ela admirava. Ela não tinha outra escolha além de suportar o desdém que estava crescendo em seu coração. Tudo isso mostra que você entrou em desespero e tentou racionalizar isso. É um grande erro ficar vendo inocentes perderem suas vidas e não fazer nada. Tudo por essas razões. Carl Stahl levantou a cabeça e olhou para Lena. Seus olhos prateados estavam cansados, derrotados. Essa esperança de que você fala, esperança é algo incapaz de salvar alguém. Ideais também. Por serem tão exaltados, não somos afetados nem um pouco por isso. Porque nossos ideais, nossas esperanças, são incapazes de ajudar alguém. Você veio até mim. Porque tudo isso não é capaz de salvar ninguém, não é mesmo? Lena rangeu os dentes. Ele estava certo. Desespero e esperança são na verdade a mesma coisa. São dois lados da mesma moeda, sempre sendo procurados, mas nunca atingidos. Mas mesmo assim, mesmo que fosse inútil, havia a escolha de aguardar seus destinos. Mesmo que fosse inútil,
Ainda havia a escolha de lutar contra o destino até o fim. As duas escolhas diferiam claramente. Mas esse homem diante dela nunca seria capaz de entender isso, jamais. Ah, entendi. Então isso é desespero. Adeus, general da brigada Carl Stahl. Ao mesmo tempo em que Lena recebeu a ordem da missão especial de reconhecimento, o esquadrão Spearhead recebeu as mesmas ordens, e todos começaram os preparativos, sem dizer nada. Eles organizaram os suprimentos que receberam para a missão e asseguraram que todos os itens necessários na base estavam em boas condições. Até mesmo o Scavenger foi escolhido para carregar os suprimentos. Os Juggernauts não poderiam mais ser reparados e não receberiam mais manutenção depois que a missão começasse. Então, a equipe de manutenção checou todos os Juggernauts completamente. Os processadores, que não retornariam mais a essa base, checavam seus pertences. As preparações foram resumidas em um relatório e foram enviadas para o Shin. O trabalho dele era verificar todos os itens e garantir que eles estavam em bom estado. Aldrich, que era experiente em preparação e alocação de suprimentos, ofereceu-se para cuidar desse trabalho de preparação. O hangar parecia tão vazio enquanto ele e Shin estavam em um canto cheio de contêineres, tranquilamente vendo que todas as verificações estavam feitas. Rações, pacotes de energia, munição, peças de reposição, nós os carregamos como foi pedido. E para esse líder de esquadrão idiota, algumas pernas extras. Você sabe como fazer reparos simples, não é? Sim, eu sempre os quebro. Pirralho de merda, sempre respondendo desse jeito. Você tem uma unidade. Não lute da mesma maneira de sempre agora. Ele fez o velho mecânico murmurar com uma voz séria e profunda. Shin apenas deu de ombros. Mesmo que ele pedisse para fazer, ele não poderia fazer o que ele não conseguiria fazer. Se ele não desse tudo de si contra as unidades inimigas, ele teria grandes problemas para continuar vivo. Já está no fim. Você não pode simplesmente dizer entendido, mesmo que seja uma mentira. Apenas faça o que eu digo aqui, entendeu? Desculpe. Ah, Deus, seu pirralho atrevido. Aldrich bufou. E então o silêncio tomou conta do lugar. Shin não se importava com essa atmosfera estranha. Enquanto Aldrich coçava seu cabelo branco como algodão, ele falou. Shin, depois que todos os preparativos estiverem concluídos, chame todas as crianças aqui. Eu tenho algo que quero muito dizer a todos vocês. Shin, um pouco cético, inclinou a cabeça em direção ao rosto sombrio de Aldrich, que estava protegido pelos seus óculos escuros. O que é isso? Ele estava prestes a perguntar isso. Mas o para-raid foi ativado. Ele então apenas engoliu suas palavras. Capitão Nozen! Major! O que foi? Shin respondeu. Ele gesticulou que estava ocupado. Aldrich assentiu e saiu. A missão especial de reconhecimento foi repassada para mim. Afirmativo. As preparações estão ocorrendo sem problemas e sem atrasos. Houve alguma mudança na situação? Ao contrário do tom estranhamento sombrio de Lena, Shin estava respondendo indiferentemente como sempre. Como se tivesse acabado de receber uma ordem qualquer. Quando ela ouviu a insensibilidade na voz dele, Lena rangeu os dentes. Peço desculpas. Dadas as minhas capacidades atuais, eu realmente não consigo retirar as ordens. Lena mordeu os lábios. Logo depois, ela finalmente se cansou e falou. Por favor, fujam. Vocês não precisam cumprir essa ordem idiota. Ela estava totalmente envergonhada de sua própria incompetência. Ela não conseguia refutar essa ordem absurda, e só conseguia dar esse conselho insensato. A resposta dele foi serena e direta. Era uma pergunta, mas em sua essência, era uma negação. Para onde? Ela sabia. Não havia lugar para eles correrem. E mesmo se houvesse, eles não sobreviveriam. Com tão poucos deles, eles não conseguiram nem garantir a própria comida. Era óbvio. Nenhuma pessoa conseguiria sobreviver sozinha. Sendo assim, as pessoas se reuniam, formavam aldeias e cidades, e assim construíam países. Esse estabelecimento destinado a sustentar a subsistência humana iria condená-los à morte. Havia uma raiva inexplicável crescendo no coração de Lena, e ela falou. Por que você é sempre assim? Ela não suportava vê-lo aceitar sua morte tão insensivelmente, como um réu no corredor da morte que admitiu ser culpado, mesmo que nunca tivesse pecado. Porque não há nada para se ter ressentimento. Todos morrem, e nós apenas morreremos mais cedo do que os outros. Apontar o dedo para o culpado não vai mudar isso. Mas você não pode estar dizendo isso. Você vai ser morto. Seu futuro, suas esperanças, até mesmo sua vida serão tiradas de você, sem nenhum motivo, e mesmo assim você não tem ressentimentos. Não tem como isso ser possível. Shin ficou em silêncio quando ele ouviu a voz chorosa de Lena. Depois de um tempo, ele finalmente falou. Dava para sentir a expressão séria de seu rosto na sua voz. Major, não estamos indo para a morte. Sua voz não tinha nenhum sentimento de cobiça ou de relutância. Em vez disso, sua voz era nítida e clara. Até hoje fomos trancados aqui. Fomos presos aqui. Tudo vai acabar agora. Podemos finalmente seguir por uma estrada pela qual podemos olhar para o distante lugar que estamos esperando. Você pode, por favor, não menosprezar a preciosa liberdade que finalmente conseguimos? Lena continuou sacudindo a cabeça. Isso não era liberdade. A verdadeira liberdade era dada pela lei, e ninguém podia se intrometer no direito dos outros. O desejo de ir a qualquer lugar, fazer o que quiser, ou a liberdade de pensamento. Essa liberdade é um direito que qualquer pessoa deveria ter.
Poder escolher o lugar de sua morte. Poder escolher o caminho para a morte. Tais escolhas limitadas certamente não podem ser consideradas como liberdade. E então, pelo menos por favor, não lute. Você deve saber onde estão, então você pode evitá-los e continuar em segurança. Isso é impossível. Mesmo que saibamos onde eles estão, é impossível para nós passarmos por eles sem que percebam. Para avançar, devemos lutar. Já estamos cientes disso. Por um momento, Shin sorriu. Ele não estava dizendo que sabia disso, mas que ele estava ansioso por isso. Lena finalmente abaixou a cabeça, incapaz de suportar isso. Então, você quer lutar com o seu irmão, que está na retaguarda da Legion, certo? Ficou tudo em silêncio por um tempo. Finalmente, Shin suspirou parecendo um pouco frustrado. Por que você sempre percebe essas coisas inúteis? Claro que eu perceberia, não é inútil. Esse é o porquê. Quando ele disse que procurava o falecido Ray e o Shepard na primeira área de guerra, Shin exibiu um sorriso frio e maníaco, igual ao que ele está mostrando nesse exato momento. O próprio Shin pode não ter notado isso. Igual como qualquer outra pessoa não notaria sua própria expressão facial, ele pode ser o único que nunca notou esses pensamentos no fundo de seu coração. Medo, raiva, persistência, impulso, inúmeras emoções se entrelaçavam, formando uma lâmina louca que pulava em sua direção. Não era antecipação. Era o contrário. Mesmo assim, não posso permitir que você lute. Mesmo que seja uma luta contra o seu próprio irmão. Meu irmão é um Shepard. Não podemos evitá-lo. Sua voz era pesada e rancorosa. Foi a primeira vez que ela ouviu a voz dele cheia de raiva. Capitão. Se você está disposta a comandar ainda, por favor, não sincronize conosco. Raiden e Kai devem ter dito isso incontáveis vezes. Ela ouviu a voz gélida e suspirou. Essa fala com intensidade de Shin foi por apenas um breve momento. E então, ele soltou um longo suspiro, voltando ao tom indiferente habitual. Major, você não precisa mais nos comandar. Isso... corrigindo o que eu acabei de falar. Não quero que você ouça as últimas palavras do meu irmão. Ele não queria que a Lena, a garota que conhecia apenas as mãos gentis e o sorridente Ray, ouvisse a voz dele dizendo maldades e palavrões. E tem mais uma coisa. Mais a leste daqui, além da fronteira, não há vozes da Legion. Ele parecia insinuar algo que acabara de esquecer. Ou melhor, ele estava falando aquilo de propósito com esse tom para esconder alguma coisa. Capitão Nozen. Talvez esse seja o alcance máximo da minha audição. Ou talvez existam outros sobreviventes daquele lado. Se for a última opção, a República provavelmente será salva antes de ser destruída. Sem o Shepard, eles ficarão um pouco desorientados, e com isso podemos ganhar algum tempo. Então, por favor, espere até lá, Major. A voz dele permanecia distante, gélida, mas havia um desejo sincero por trás de tudo isso. Ouvindo suas palavras, Lena só conseguiu cerrar os punhos. Durante a batalha de interceptação daquele dia, Haruto foi morto. Foi a primeira vez que Lena não estava comandando, do começo ao fim da batalha. E então, chegou o dia de começar a missão especial de reconhecimento. Eles entraram nos Juggernauts e ativaram o sistema. Ele mostrava várias linhas com mensagens e resultados de um checklist na tela. A subtela mostrava os números das unidades aliadas. Raiden olhou para isso e bufou. 5 de nós, hein? Que ruim para o Haruto. Se ele tivesse sobrevivido por mais 2 dias, ele poderia ter participado desse evento da liberdade. Ele conseguiu ouvir um suspiro de céu através do comunicador sincronizado. No final, a Major nunca mais entrou em contato, hein? O quê? Você parece meio solitário aí, seu. Não, de jeito nenhum. Mas... Seo inclinou um pouco a cabeça. Talvez eu tenha me preocupado um pouco? Mais ou menos. Considerando que ela nos acompanhou até esse ponto, suponho que ele poderia pelo menos ter dado um adeus. Isso mesmo. Eu penso a mesma coisa, Angel. Não importa se ela está por perto, mas se estivesse, ela poderia ter falado alguma coisa. Isso já é o suficiente. Nós dissemos muitas vezes para ela não se incomodar com a gente. E agora, nós finalmente conseguimos. Não está bom assim? Brenna parecia um pouco irritada quando falou isso. Cell e Angel estavam segurando o riso. O que foi? Ela fez um beicinho em resposta. Raiden bateu na parede interna de seu cockpit, concordando em silêncio. Ele nunca pensou que Lena não iria os contatar novamente depois daquele incidente. Ele não achou que ele recuaria bem nessa hora. Mas ele deve ter ficado em silêncio por sentir algum tipo de culpa estúpida. Eu queria dizer algumas coisas para ela. Mas não importa agora. As últimas verificações foram feitas e as unidades foram ligadas. As telas piscaram algumas vezes antes de ligarem, e no monitor apareceu a equipe de manutenção que tinham ficado juntos deles por meio ano. Mesmo sabendo que os que estavam do lado de fora não conseguiam ver, todos abaixaram as cabeças. Fido aguardava em silêncio no final da procissão. Ele levava 1 mês de suprimentos, coisas para a sobrevivência e outros 5 contêineres de munição em suas pernas. Parecia uma centopeia. Então, todos se prepararam. Quando dessem o próximo passo à frente, eles não poderiam mais voltar. Uma vez que a operação começasse, seus cargos militares, junto com os registros de login escondidos no QG do Exército Republicano, seriam completamente apagados, e login para registrar o Handler seria deletado ao meio-dia. Ou talvez eles ficassem sem conseguir se conectar depois que saíssem da área da República.
Se eles recuassem, a República abriria fogo contra eles. Eles podiam ir apenas em direção à Terra dos Mortos, continuando seguindo em frente até que eles morressem. Por alguma razão, mesmo sabendo desse futuro, Raiden estava muito calmo. Quando ele foi designado para esse esquadrão, ele já estava preparado para isso. Antes, Daiya ainda estava vivo e havia os 6. Eles embarcaram no transporte de seus respectivos esquadrões antigos, e ele conheceu Kai, Haruto e Kino nesse lugar. Os membros tiraram uma foto comemorativa juntos e colaram no livro do esquadrão. Sempre que o esquadrão era misturado, eles tiravam uma nova foto. Todos eles seguravam papéis com seus números quar, em pé em frente a uma parede com os marcadores como prisioneiros. Quando o esquadrão se desfizesse, todos os seus dados seriam destruídos. E suas fotos provavelmente seriam deletadas essa noite. Nenhuma ficaria. Eles uma vez imploraram para uns soldados que pareciam serem bondosos para que tirassem a foto deles. Mas por quanto tempo ela duraria? Naquela noite, todos eles ficaram juntos e fizeram um juramento. Mesmo que fossem ridicularizados como porcos, nunca se renderiam e se transformariam em porcos. Eles lutariam até o amargo fim, até o último homem restante. Não foi tão ruim. Conseguiram sobreviver até sobrarem 5. Ele riu, e naturalmente pensou em seu líder do esquadrão, o Undertaker. Junto com a marca que está gravada em seu Juggernaut, o esqueleto sem cabeça com uma pá. Isso simbolizava o Death God deles, que tinha liderado o esquadrão até então, e que permanecia com eles na vida e na morte. Acompanhando-os, estava o pequeno túmulo de alumínio, junto com os outros 576 KIAs que ele tinha enterrado até o momento. Raiden sentiu Shin abrir seus olhos vermelhos que estavam ligeiramente fechados e ouviu uma calma voz. Vamos. Ao ouvir essa voz suave, ele despertou de sua fase de espera. Estava vindo. Ainda estava longe, mas está chegando. Depois de procurá-lo por tanto tempo, eles finalmente se encontrariam novamente. Para isso, ele havia esperando por muito tempo, angustiado e nervoso, pronto para dar o bote. Não podia esperar. Dessa vez, queria dar as boas-vindas. Certamente, dessa vez. A voz dos fantasmas que passavam rapidamente pelos ouvidos de Shin, de repente ficaram mais altas e começaram a se mover. Aquelas vozes se reuniram, como um tsunami violento que engole a terra, vindo em direção a eles. Os Eintagsfliege prateados na frente das tropas se agruparam, cobrindo todo o céu, e tudo ficou nublado. Shin. Sim. Raiden assobiou, e Shin observou calmamente. O inimigo estava bem diante deles, pelo caminho que eles tinham escolhido. Se tivessem seguido um caminho diferente, o inimigo se ajustaria e os seguiria. Era de se esperar. Se Shin podia ouvir as vozes deles, naturalmente, os inimigos também podiam ouvir ele. Depois de olhar o terreno, eles escolherem um caminho que fazia um pequeno contorno. Como não conseguiriam fugir, eles escolheram um lugar onde seria mais fácil lutar. A tela do radar mostrava os pontos inimigos. Em alguns segundos, a quantidade de pontos vermelhos aumentou, quase cobrindo todo o radar, e o caminho à frente estava totalmente branco. Eles atravessaram as colinas e chegaram a um trecho que tinha um pasto e floresta. A floresta começava à esquerda. Diante de seus olhos havia um exército interminável. Na frente estava a vanguarda de Amazes. Os Löwe e Grauwolf estavam misturados no meio do exército mecânico a 2 quilômetros de distância, e mais atrás, tinha uma segunda horda. E ainda mais atrás, onde quase a visão não alcançava, estava a terceira horda. E a equipe de artilharia de Scorpions provavelmente estava atrás deles. Parecia que todo o exército existente na primeira área de batalha estava diante deles. Entre eles, a atenção de Shin foi atraída para um dinossauro que estava seguindo um Amaze. Tinha pelo menos 4 metros de altura, o dobro do peso de um Löwe. Estava coberto com uma blindagem impenetrável. Suas 8 pernas davam uma impressionante mobilidade e explosão de velocidade, como um cruzador para batalhas terrestres. O enorme canhão de 155 mm e o subcanhão coaxial de 75 mm estavam apontados para eles. As 2 metralhadoras pesadas de 12,7 mm que eles tinham, parecia brinquedo para essa enorme besta de aço. Mesmo sem ouvir, Shin sabia que o Shepard estava liderando esse exército. Ele não colocou o exército em todos os possíveis caminhos. O Shepard previu o caminho que eles escolheriam e montou um acampamento lá. Era impossível que as Ships conseguissem analisar as condições para prever onde o inimigo iria ir. E esse Shepard estava escondido na parte mais profunda da primeira área de batalha. Shin. Aquela voz profunda era a prova crucial de que ele precisava. Shin se lembrava muito bem daquela voz. Ele nunca conseguiu esquecer. E aquilo foi a última coisa que ele ouviu quando estava vivo. Aquela voz. Aquelas palavras. Essa mesma voz estava chamando por ele. Shin mostrou um leve sorriso. Então você apareceu. Finalmente. Estou bem na sua frente. Aquele sorriso era como uma lâmina de gelo, enlouquecedora, afiada e maligna. Te encontrei, irmão. Sobre o título. Que a justiça seja feita. Mesmo que o céu caia. A neve caiu silenciosamente. Os flocos brancos de neve caíam do céu escuro, empilhando-se silenciosamente como se fosse a chegada lenta do desespero. Eram incrivelmente bonitos, e ao mesmo tempo, tão surreais.
O inverno rigoroso que cai no mundo branco congelou suas lágrimas e lamentações. Ray estava deitado dentro Juggernaut. Sua cobertura foi arrancada, e ele olhava para o céu, esperando morrer enquanto olhava para ele. Ele observou silenciosamente os flocos de neve brancos que vinham do céu caindo suavemente sobre ele. Shin. Ray tinha 10 anos quando seu irmão nasceu. Aquele era seu irmão mais novo, o irmão que ele tanto desejava. Seu irmãozinho era bastante apegado a seus mais e mais ainda a ele. Esse irmãozinho adorava receber atenção, e era um bebê chorão. Ray sempre esteve ao seu lado. Fazia qualquer coisa por ele, e sempre o protegia. Ray era um herói para seu irmão mais novo. Quando Ray tinha 17 anos, a guerra estourou. Ele, junto com seus pais e seu irmão mais novo, não eram mais considerados humanos. Ameaçados com armas pelo seu próprio país, eles foram jogados em caminhões como gado e foram embora. Shin continuou chorando de medo e se agarrou a Ray. E ele o abraçou também. Eu protegerei o meu irmãozinho. Não importa o que aconteça. Não importa quem o machuque, eu vou protegê-lo. O campo de concentração que eles ficaram era uma antiga base destruída do exército, com uma fábrica e com terríveis arames farpados e minas terrestres. Era só isso. Um dia eles foram avisados de que poderiam recuperar a cidadania se servissem nas forças armadas. Seu pai se alistou primeiro. Pelo menos, é melhor que todos vocês voltem para casa primeiro. Foi isso que ele falou com um sorriso no rosto, e nunca mais voltou. O pai dele morreu. Quando a notificação de sua morte chegou, sua mãe preencheu o formulário de alistamento. A cidadania que eles deveriam ter recebido nunca veio. A resposta do governo era que, como apenas uma pessoa serviu, apenas uma pessoa receberia a cidadania. No entanto, sua mãe tinha 2 filhos para proteger. Finalmente, sua mãe morreu. Ao receber a notificação de sua morte, Ray recebeu o formulário de alistamento. Ray estava sozinho no quarto. Seu coração estava suficientemente cheio de raiva para distorcer sua visão. Ele estava segurando o formulário de inscrição. Acabaram facilmente com a promessa de conceder cidadania às famílias, depois que um membro da família já tinha se alistado no exército. Até que ponto esse governo, esse bando de albas, esse mundo, queria condená-los? Por quê? Por que eu não impedi a mãe? Mesmo já tendo percebido isso? Irmão. Era Shin. Não vem aqui. Vá para outro lugar. Não se aproxime de mim. Eu não estou com a mínima vontade de me incomodar com você. Irmão, onde está mamãe? Eu já não te falei? Quantas vezes você quer eu repita isso? Ele ficou enfurecido com a tolice de seu irmão mais novo. Por que a mãe morreu? Um estalo. Ele sentiu como se uma amarra em seu coração tivesse se partido. Você. Foi tudo sua culpa. Ele agarrou Shin pelo pescoço, jogando-o no chão e sufocando seu pescoço esguio. Quebre logo. Quebre em pedaços. A raiva sobrecarregou a mente dele quando ele gritou. Foi tudo sua culpa. Sim, é por causa do Shin que a mãe morreu. A mãe morreu por causa de alguém como ele. Esse irmão estúpido que eu tenho que proteger, para que ele seja considerado humano. Ele gritou os pecados de seu irmão. Ele ficou totalmente aliviado. Sofra agora. E quando não aguentar mais, morra. O que você está fazendo, Ray? Seu ombro foi agarrado e puxado para trás, e ele bateu com força no chão até que finalmente recuperou os sentidos. O que eu acabei de fazer? Em sua consciência nebulosa, ele viu as roupas negras do padre se moverem entre eles. Ele estava vendo se Shin estava morto. Ele estendeu as mãos para as narinas de Shin, tocou seu pescoço e ficou assustado, e imediatamente começou a ressuscitação. Padre, saia. Ele ouviu o padre murmurar e lhe dar um olhar perplexo. Shin permaneceu no chão, imóvel. Com seus olhos prateados, o padre olhou para Ray estupefato e gritou. Você quer que ele morra? Saia! Havia um tom claro de maldade naquelas palavras. Ray saiu cambaleando do quarto e tropeçou antes de desabar no chão. Ah! Os Albas, derrotados na guerra, oprimiram os 86ers, e os 86ers oprimiam outros 86ers mais fracos que eles. Esse ciclo abusivo era algo que Ray sempre criticou. Ele desprezava aqueles que não suportavam ou que enfrentavam a dor e a injustiça, mas que desprezavam os que eram mais fracos do que eles. No entanto, ele fez a mesma coisa. A morte de seus pais, os atos desprezíveis da República, a crueldade do mundo e seu próprio desamparo. Esses fatores o deixaram incapaz de conter o ódio e a raiva que cresciam em seu coração. No entanto, ele soltou toda a sua fúria em seu irmão mais novo, que era muito mais fraco do que ele, aquele que ele deveria proteger. Quando ele notou seu próprio pecado, ele estremeceu de medo, segurou sua cabeça e se encolheu. Ah! Eu devia estar protegendo ele. Felizmente, Shin rapidamente recuperou sua pulsação e sua consciência. Ray não conseguiu reunir coragem para ver Shin. O padre continuava cauteloso em relação ao Ray e os proibiu de se encontrarem. Além disso, o próprio Ray estava com medo de ver o rosto de Shin. Ele preencheu o formulário de alistamento, como se tentasse escapar dali. No dia de sua partida, o padre levou Shin junto para vê-lo partir. Ray nunca pode dizer nada para Shin. Ele estava com o coração partido quando viu o olhar aterrorizado que Shin mostrou para ele. Eu não posso morrer assim. Ele se lamentava. Eu não posso me dar ao luxo de morrer assim.
Eu tenho que voltar vivo. Ray pensava isso enquanto lutava com tudo o que tinha, fazendo seu melhor para sobreviver, enquanto todos os seus companheiros de equipe morriam um após o outro. Entretanto, os flocos de neve estavam congelando. Esse é o meu fim? Então Ray pensou. Seu cérebro já tinha perdido muito sangue. A marca pessoal de sua unidade Juggernaut passava pelos seus olhos. Era um cavaleiro esqueleto sem cabeça. Vinha da capa de um livro ilustrado. Era o protagonista da história. Por alguma razão, essa história parecia tão estranha para Ray. Mas por algum motivo, o pequeno Shin estava muito curioso sobre ela. Me pergunto se ele ainda se lembra daquele livro ilustrado. A história que eu lia para ele todas as noites. Será que ele ainda lembra? Imagino se ele ainda se lembra que foi amado. O rosto de Ray fez uma careta. Se ao menos eu tivesse lhe dito no dia que eu saí. Seu eu dissesse claramente para ele. Não é sua culpa. Naquela noite, Ray amaldiçoou Shin e saiu correndo sem olhar para trás. Depois que ele foi culpado pela morte de sua família, Shin se culpou também por isso. Até que ponto o coração de Shin seria distorcido, depois que ele foi quase morto pela sua própria família, a qual deveria tê-lo amado? Ele ainda chora pela morte de seus pais? Ele chora pelo que Ray fez com ele? Será que ele conseguirá sorrir novamente? Shin. Sua visão estava lentamente se tornando branca e moribunda. Uma sombra grande apareceu. A Legion. Eles o pegaram? O cavaleiro esqueleto continuou no seu campo de visão. Ele era um herói da justiça que ajudou os pobres e salvou os fracos. Ele encarou de frente fortes inimigos. Ele queria se tornar um herói que protegeria seu irmão mais novo. E ele próprio destruiu essa imagem, mas continuou seguindo em frente, desejando se reunir novamente com seu irmão. E assim, aquilo acabou daquela forma. Obrigado por acompanhar até aqui. Não se esqueça do like, se inscrever e compartilhar. Até o próximo. Grande abraço. Falou, valeu.